O perdão é um dos caminhos para um coração compassivo. Quando nos sentimos prejudicados por alguém que causou raiva e sofrimento, o perdão é abandonar essa raiva de quem nos feriu, abandonar a crença de que se eu me ressentir o suficiente, o outro irá pagar pelo que fez comigo. Bom dia. Bom dia, gente. Bem-vindos. Obrigado por vocês estarem presentes mais uma vez. Vou fazendo aqueles 2 minutinhos, né, para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, você vai aí se conectando com você mesmo, talvez com uma respiração profunda. Talvez revisando já alguns conteúdos que a gente tem visto essa semana. Porque hoje eu quero conversar com vocês sobre uma ferramenta, se é que é uma ferramenta, se a gente pode definir como ferramenta, né? Um instrumento que pode ser muito poderoso na nossa vida, que é o perdão. E o perdão, por muito tempo, ele era um tema um pouco nebuloso, vamos dizer assim, dentro da psicologia, né? Não, era algo que era meio que dito e não dito, ou seja, era praticado dentro dos consultórios, mas melhor não falar sobre isso. E cada vez mais a gente percebe que não só no campo das pesquisas, né, neurocientíficas em relação a isso, mas nós percebemos como pode ser um instrumento poderoso de transformação pessoal. Então toma uma respiração profunda aí, vai respirando, vai se conectando, enquanto o pessoal vai chegando. Porque o meu convite para hoje é olhar de forma autocompassiva, né, ou compassiva para alguma situação em que a gente está com dificuldade de perdoar ou de liberar, né, que está aí de alguma forma nos acompanhando, às vezes até como um fantasma, né, que fica voltando na nossa consciência. Então, se você não escutou a chamada do vídeo, né, lembrando que eu preciso fazer essa chamada já no início, eu quero trazer o perdão hoje aqui com você. Bom dia. Quero trazer o perdão hoje para você como um caminho, tá? Um caminho para um coração compassivo. Quando nós nos sentimos prejudicados por alguém que causou raiva e sofrimento na gente, é muito comum a gente querer, às vezes sustentar o sentimento de vingança ou o desejo de que aquela pessoa pague pelo que ela fez. Isso nada mais natural e mais humano do que isso. E o perdão não se trata de negar isso ou lutar contra isso. Bom dia, Marta, bem-vinda. Muito bom, obrigado. Tá? Porque existem muitas crenças relacionadas ao perdão, e uma delas é essa, que a gente tem que, né, tem que concordar com aquilo que a pessoa fez. E não se trata de concordar. Se trata de simplesmente abandonar a raiva dentro de si, né? A raiva de quem nos feriu, abandonar a crença
de que se eu me sentir o suficiente, se eu me ressentir o suficiente, essa pessoa vai pagar pelo que ela fez. E como já dizia Shakespeare, né, o ressentimento é o veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Né? Mas se você pensar nas pessoas que você talvez se ressinta nesse momento, né, talvez a última coisa que eles estão fazendo agora nesse momento é pensando em você. Enquanto você está com a presença deles aí na sua consciência, né? Alimentando essa presença através, às vezes, da raiva, né? Um lindo dia para todos nós. Isso aí, Dias. Obrigado. Bem-vinda de novo. Muito contente com você aí. E eu espero que seja um lindo dia mesmo, porque o meu convite é que a gente possa começar a se libertar dessas coisas que nos amarram. E grande parte das coisas que nos amarram são nossas culpas e ressentimentos, né? Que nos mantêm presos aí e bloqueados, sem sair do lugar às vezes, porque estamos apegados a essas coisas do passado. Porque eu comecei falando sobre ressentimentos, certo? Mas o perdão ele não serve somente para ressentimentos. Às vezes ele é necessário para a gente se liberar da culpa, né? Da culpa que nos acompanha. Quantas coisas a gente fez onde a gente se feriu ou feriu ao outro, né? Às vezes sem intenção, ou às vezes conscientemente, sabendo que aquilo ia gerar um dano para mim ou para o outro. E por isso carrego culpas, né? E tanto a culpa quanto o ressentimento são como os dois lados de uma moeda, né? Que é a moeda da raiva. A emoção básica da culpa e do ressentimento é a raiva. Só que a culpa é a raiva que eu dirijo contra mim mesmo. O ressentimento é a raiva que eu dirijo contra o outro. E basicamente perdoar é entender que as coisas não saíram como nós gostaríamos que tivessem saído. É entender em algum nível em que eu fiz o melhor que eu pude e que o outro estava me dando aquilo que ele podia dar, aquilo que ele podia entregar, aquilo que ele tinha dentro. E de novo, isso não é concordar, mas o perdão ele exige que a gente amplie nosso nível, nossa consciência, para enxergar um quadro maior sobre aquilo que está acontecendo comigo e com os outros, né? Ou com o outro. E não é fácil, não estou falando que é fácil. Não sei se às vezes é difícil. Porque o perdão exige que a gente se abra, que a gente seja capaz de nos abrir para essa dor, e fazer as pazes com o fato de que a gente não recebeu aquilo que a gente gostaria de ter recebido. Seja de mim mesmo ou do outro. Porque toda vez que eu me sinto culpado, na verdade, é porque eu fiz algo que foi contra a minha uma imagem que eu tenho de mim mesmo, daquilo que eu deveria ou não deveria ter feito. Né? Você não sente culpa se você faz algo que está alinhado com aquilo que você quer fazer. Assim como ao ressentimento eu sinto quando o outro faz algo que eu não espero que ele faça.
E aí eu entro nesse jogo, né? Do deveria ou não deveria. Mas a realidade é o que ela é, como eu tenho dito esses dias, né? Ela é o que é. Então toda vez que eu crio expectativas de como eu deveria ser ou não, ou como o outro deveria ser ou não comigo, eu assino um contrato, né? E esse contrato, e é importante a gente tomar consciência disso no processo do perdão, porque quando eu crio expectativas em relação ao outro, eu assino um contrato que diz, e é um contrato que eu assino, não necessariamente o outro está assinando, que diz que se você cumpre com aquilo que eu espero que você faça, vamos ficar bem. Agora, se você descumpre alguma das regras que eu quero que você cumpra, eu vou criar um ressentimento. E é a mesma coisa com a gente, né? Quais são os contratos que você não está cumprindo, que você faz com você mesmo? E que estão gerando culpa. Porque existe alguma regra ou algum contrato que você faz e que você não cumpre. E de novo, acho que não se trata de a gente ser rígido com essas regras. Às vezes a gente precisa reavaliar as regras que nós estamos utilizando, que nem sempre elas estão funcionando pra gente. Então, ao trabalhar com culpa e ressentimento, eu sempre tenho que observar quais são as imagens que eu estou sustentando dentro de mim. Porque para me perdoar ou perdoar o outro, eu preciso ampliar a minha autoimagem ou enxergar a realidade que o outro é. Porque talvez eu esteja enxergando o outro através de uma imagem que eu criei do outro, que não é a realidade. E quando eu sou muito severo comigo, criando culpas, normalmente eu sei que na realidade eu sou uma boa pessoa, né? Mas eu criei uma autoimagem tão exigente sobre mim mesmo, que quando eu não cumpro com esses parâmetros, eu me sinto culpado. Então eu preciso, nesse caso, ampliar a minha autoimagem no sentido de lembrar de que eu sou um ser humano, né? E lembrar que o outro também é. Eu já tive um grande mestre e professor, né? Que ele dizia que se você realmente conhecer profundamente a história do outro, você vai conseguir entender por que ele faz o que faz. E se você entender o que ele faz, o porquê ele faz o que faz, a única coisa que vai sobrar é a compaixão. Mas se você fizer isso com você mesmo também, e entender por que você faz o que faz ou fez o que fez, talvez o que sobre também é só a autocompaixão. Então, quais são as ilusões que você está sustentando na sua vida hoje que não permitem que você perdoe a si mesmo ou ao outro? Que não aceite o que você não está aceitando nesse momento na sua vida que aconteceu. Porque nem sempre o que a gente fez ou faz ou o que o outro fez foi de forma intencional, mas a gente tem que lembrar que sempre que dois seres humanos estão se comunicando, existem 4 níveis de comunicação. Um é
aquele que eu digo, aquilo que eu faço, né? Aquilo que eu comunico ao outro. No outro nível é o que o outro percebe ou consegue entender daquilo que eu comunico. E aí tem o inverso, que é como aquilo que o outro me diz ou comunica para mim e como eu recebo isso ou como eu interpreto isso. Espero que tenha ficado claro. São esses quatro movimentos que existem, né? Qual é o ponto aqui? Que nem sempre eu estou escutando ou realmente entendendo o que o outro diz, e nem sempre o outro está realmente entendendo ou escutando o que eu digo. Porque cada um de nós vai receber essas comunicações de acordo com os filtros que a gente tem ativados naquele momento. Então, se eu estou ferido, ressentido, provavelmente eu estou com esse filtro dentro de mim. Tudo que esse outro vier trazer a partir desse filtro para mim, eu vou receber através do filtro da raiva, do ressentimento. E por isso que às vezes é difícil quando você está numa relação e uma pessoa faz algo que fere suas expectativas ou sua imagem, a imagem que você tem dessa pessoa. Se você não faz esse trabalho de reconhecer isso e aceitar que isso aconteceu, é muito difícil depois você receber até um pedido de perdão dessa pessoa. Porque você vai estar recebendo esse pedido de perdão através desse filtro do ressentimento, da dor, do sofrimento. E aí por isso que o processo do perdão é importante, para você se liberar dessas coisas. De novo, não é que você tem que concordar, não é aceitar um comportamento que não está adequado para você. Mas é, de alguma forma, reconhecer ou investigar quais são as imagens e expectativas que estão em jogo aí. E avaliar conscientemente quais são aquelas que são aquilo que você está disposto também a aceitar na sua vida ou não. E claro que tem muitas pessoas que agem sabendo que vão machucar, né? Não estou falando que tudo é tão inocente, né? E aí a gente precisa ter cuidado com quem a gente também se envolve ou com quem a gente se dispõe a participar de alguma forma na vida, né? Muitas pessoas estão agindo por má fé. Nós também não podemos ser inocentes nesse ponto. Às vezes a gente também age dessa forma, né? Muitas vezes a gente se coloca em situações porque estamos querendo receber prêmios ou reforços que supram nossas necessidades a qualquer custo. Quantas vezes a gente se submete a uma relação, uma amizade, ou situações abusivas, né, que eu sei às vezes que eu estou me metendo num problema, mas devido às minhas carências ou às minhas necessidades emocionais que eu não estou consciente, eu me mantenho nessas situações, né, nas nossas codependências. E isso vai gerando dor, sofrimento, raiva, ressentimentos. E isso também a gente precisa estar atento, né? Porque perdoar também não significa passar a mão na cabeça, você tadinho, né? Você tem tantas necessidades, precisa tanto de atenção, né? Pobrezinho, né? Eu te entendo, né? Por isso que você está aí. Isso é perigoso, né?
porque precisamos tomar consciência disso e assumir a responsabilidade sobre essas questões. Não é? Porque o perdão não é se submeter a uma situação em que você que está te ferindo, né? Mas perdoar é liberar essa raiva, esse ressentimento, mas é também assumir minha responsabilidade. Se eu estou numa situação que me fere, se eu estou com uma pessoa que está me ferindo, eu vou embora. Né? Claro, comunico isso, ponho limites, mas se a pessoa não respeita isso, eu preciso tomar uma decisão. Até que ponto eu estou disposto a ir. E em alguns casos, trazendo, porque eu estou muito presente com o tema dos relacionamentos abusivos, é um tema que a gente está trabalhando em outros grupos, esse jogo pode ser perigoso. A violência, ela escala, né? Ela perde o controle. Mas não é esse o propósito aprofundar nesse tema agora. Mas a gente tem que prestar atenção nisso. E um outro ponto sobre o perdão é a questão de que a gente escuta muito, né? Você tem que perdoar e esquecer, né? E é uma frase muito dita e muito comum que não é... Tem uma parte de mim, não sei se acontece com você, isso que fica às vezes assim, nossa, como assim, né? Perdoar e esquecer, como se fosse fácil. Tem coisas que não são fáceis. É como se você processar a dor e o sofrimento que foi infligido, que foi causado em você, né, fosse um trabalho rápido e fácil. E muitas vezes não é. E essa frase também, ela tem um outro perigo, que é tornar a ideia de que o perdão é obrigatório, né? E que se você tem algum problema, algum desvio espiritual ou emocional, se você não perdoa, né? E não é também. Você não é obrigado ou obrigada a perdoar. O ponto é que se o perdão ele é um benefício para você. Isso que você tem que entender. Porque você libera essas toxinas que você está criando dentro de você. É um bem que você faz para você, não tem a ver com o outro. Mesmo assim, não é fácil às vezes. Porque nós temos também o direito, né, de sentir que justiça seja feita com aquilo que foi feito contra nós. Então, o perdão não é obrigatório também, tá? E você não tem um defeito se você não consegue perdoar. Que hoje tem muito isso, que eu vejo espalhado, né? E aí a pessoa acaba se sentindo culpada porque não consegue perdoar. E aí gera outra culpa, mais do que já tinha, né? Não ajuda em nada isso. E às vezes a gente tem que só reconhecer que a gente está num estado de negação, né? Evitação, ou seja, evitando essa dor. Porque o primeiro passo para o perdão, como um processo, e a gente tem que entender que ele é um processo e não um evento, onde eu chego e falo, ok, vou perdoar, está decidido, tchau. Não se trata de um evento. Pode ser que ele se complete em um evento, né, que de repente você sente que completou aquilo na sua vida. Mas você precisa atravessar um processo. Que esse é um processo que é difícil às vezes. Mas esse processo começa com o se abrir para essa possibilidade. Ele começa com reconhecer que talvez você precise enxergar com essa dor. Ou como a gente trabalhou na live de emoções difíceis, dar nome a essa dor, a esse sofrimento, a essa raiva. Então a gente não pode se forçar a perdoar instantaneamente, porque também não é assim que acontece. E cada pessoa tem um ritmo diferente.
porque cada pessoa vai receber aquela situação, interpretar a situação com detalhes próprios, né? Com questões próprias. Tanto é que uma pessoa pode fazer a mesma coisa para mim e para você ser uma coisa normal, nada a ver, e para mim e eu posso me sentir profundamente ferido por algo que para você de repente, né, não te toca, não te pega. Então o meu processo para lidar com as minhas dores, os meus ressentimentos, minhas culpas é diferente do seu. E aí a gente tem que entender que cada um tem o seu ritmo. Então, uma vez que a gente começa a conseguir ser honestos e enxergar essas questões e aceitar que eles estão presentes, né? Como eu digo, não se trata de negar ou evitar. Às vezes se trata de simplesmente realmente estou resistindo a essa situação, não quero lidar com ela, né? Estou fechado nesse momento, isso está bem, está tudo bem. Só o fato da gente aceitar plenamente isso que estamos sentindo já é um convite que nós fazemos a nós mesmos de começar a avaliar outras alternativas que podem estar disponíveis, né? A gente começa a enxergar talvez um caminho diferente. Quando eu estou em negação, em resistência, eu não consigo enxergar outras alternativas. Quando eu baixo e falo, ok, tá bom, estou com raiva, estou com ódio, estou assim, estou mal. Uma parte do meu corpo, uma parte da minha consciência, quando aceita isso e relaxa, paradoxalmente também abre um espaço para enxergar de outras formas. Abre um espaço para autocompaixão, né? Então, o perdoar é libertar sua raiva. Aí uma vez me falaram, mas aquilo que aquele desgraçado fez comigo não tem jeito, nunca vou conseguir perdoar. Ele não merece o meu perdão. Aí eu falei, é exatamente isso. Não merece. Por isso que disso se trata o perdão. Você vai perdoar quem não merece mesmo, porque quem merece provavelmente não ia fazer o que ele fez com você. Né? Quem merece não precisa do nosso perdão, né? A gente entrega esse perdão para quem a gente acha que não merece mesmo. E esse é o desafio, né? O desafio está em como é que eu vejo a humanidade nessa pessoa também, que também está em mim, né? Apesar da raiva, né? Apesar do dano que ele me causou. Um processo, é um processo, tá? Paciência, né? É um processo de paciência com a gente, de auto-amor, de autocuidado. E às vezes se trata da gente também se reconhecer os nossos erros, né? E reconhecer que as feridas que nós causamos em nós e nos outros também. Quando você perdoa, você libera essa pessoa da sua vida. Quando você se perdoa, você se libera do seu passado. E o verdadeiro perdão, ele precisa vir, isso já é uma coisa minha concepção hoje, tá? O verdadeiro perdão, ele precisa vir com um aprendizado. Porque lembra que sempre eu estou trazendo isso presente, que é qual é a ação que você vai cometer, qual é a ação que você vai fazer, realizar como atitude corretiva, como ação corretiva. Porque senão a gente só fica no jogo, tá bom, eu te perdoo, tudo bem, você é humano, vocês. Não, qual é a ação corretiva que precisa ser colocada nessa situação? Né? Ou seja, se tem alguém que te machuca todas as vezes que você está perto,
Talvez a ação corretiva seja se afastar, por mais difícil que seja. Até você ter condições e centramento suficiente dentro de você para você estar nessa situação com essa pessoa sem se machucar. Mas se você não tem isso, não tem o mínimo sentido você ficar se machucando. Se você tem dificuldade para largar algum vício, algum hábito que está te destruindo, talvez o que você precisa é se afastar totalmente de qualquer situação que te possa colocar nesse ponto, nisso aí. No tempo que for necessário. Mas, né? Se toda vez que você vê uma torta de chocolate, pegando leve, né? Para não dizer de outros vícios e você não consegue resistir a ela, não compre mais torta de chocolate, né? Resumindo. A torta de chocolate está presente nas lives aí, né? Para quem tem acompanhado aí. Então, esse não é um processo passivo, tá, gente? Ele é muito mais é um gesto ativo, né? Que você precisa realmente se colocar em movimento para você se liberar desses sentimentos de raiva, culpa, ressentimento, porque eles provavelmente, quando você está preso nisso, eles estão te esgotando, tá? Você está se perdendo neles. E aí a gente precisa fazer um movimento consciente nesse sentido, porque o perdão ele exige presença, ele exige que você esteja presente nessa situação, nessa dor, nesse sofrimento que você está manejando, né, dentro de você. Evitar, fugir, fingir que não está, não funciona a longo prazo. Pelo contrário, os estudos mostram que essa situação tende a piorar e tende também a você continuar se submetendo a essas situações. E quando você perdoa, você se liberta também da situação. Você vai embora, se for preciso. Você desapega, né? Como diz. Esses dias, desculpa, porque esses dias eu vi lá um post que eu achei legal que tava lá, #desapega, né? Eu achei legal. Então, #desapega. Deixa essas coisas pra lá. Solta, libera, né? Então, pesquisas, para quem gosta de pesquisas nessa área, demonstram cada vez mais que aqueles que têm demonstra as relações entre autocompaixão e perdão, e aqueles que conseguem perdoar, além de ter maior capacidade de resiliência, né, de ativar essa capacidade de resiliência, também tem um maior poder de tomar ações corretivas. Porque, primeiro, quando eu perdoo, eu reconheço que essa situação não está funcionando para mim. Né? Eu me libero dela e, como eu estou consciente de tudo isso, com a minha autoconsciência eu tenho capacidade de escolher coisas diferentes e me mover em outra direção. Então existe uma relação muito, muito poderosa aí que a ciência está mostrando, né? Que é assim. Então a sabedoria do perdão, que ela é milenar, ela tem sentido sim. E porque eu também consigo entender os prejuízos que essa situação está causando, eu consigo atravessar essa dor e assumir a responsabilidade sobre essa situação. E a responsabilidade, né, como a gente já conversou um pouquinho, eu acho que semana que vem no programa a gente explora um pouquinho mais isso. Como é que a responsabilidade tem a ver com tomar a ação corretiva e sair do jogo de vítima e perseguidor. Né?
Porque sempre que eu estou me culpando ou estou ressentindo do outro, eu estou nesse jogo. Tem alguém, o perseguidor é aquele que que está me prejudicando, né? E eu tenho que ter uma vítima, né? E esse, no caso, sou eu. E quando eu estou me culpando, eu tenho uma voz dentro de mim que está me... Né? Dentro da análise transacional, ela é chamada de o pai bruxo, né? Que todo mundo tem dentro, que é aquele que está te massacrando, só aquela voz que está te massacrando aí dentro. E enquanto eu não consigo enxergar o que meus próprios atos estão causando em mim e no outro, dificilmente eu vou mudar. E isso é importante, tá? Se você não está consciente do que você está fazendo, você não tem como você caminhar para a mudança. Outra pesquisa interessante para quem gosta é que a maior parte de nós acredita que é muito consciente, né? Normalmente, se você pergunta para a pessoa, você tem consciência sobre você mesmo? Normalmente a resposta é claro, sou muito consciente. E é muito comum isso em empresas. Fugi um pouquinho do tema, mas é interessante. E uma pesquisa feita bem legal, que eu não vou dar detalhes agora, se você gosta eu posso passar isso, descobriu que, na verdade, em torno de 7% das pessoas estão realmente autoconscientes, ou têm consciência daquilo que elas fazem. Então, meu convite é, ao invés de achar que está consciente, pergunte-se, será que eu realmente estou consciente do que está acontecendo agora? Ou de quem eu sou? Ou de como funcionam meus mecanismos quando eu estou no automático? Porque é quando eu estou no automático é que eu me firo, que eu firo o outro e que eu permito que o outro me fira também. Por isso que perdão exige presença. Então, para começar a introduzir a nossa prática de hoje, que não é muito diferente, tá, da forma como a gente tem feito as outras. A prática do perdão, tradicionalmente, dentro da escola de Mindfulness e autocompaixão, tradicionalmente ela segue 3 etapas, né? Que é quando primeiro você pede perdão àqueles a quem te prejudicou. Pede perdão àqueles a quem você prejudicou. Em seguida, você estende o perdão àqueles que o prejudicaram. E aí, na parte final, na etapa final, é o perdão a nós mesmos. Porque, na verdade, todas as vezes que a gente se ressente ou gera culpa, nós estamos nos prejudicando por conta dos nossos hábitos mentais de julgamento. Então esse perdão tem que voltar no sentido de liberar, de me perdoar pelos julgamentos que eu fiz contra mim mesmo e contra o outro. Porque na verdade não se trata de repente do que o outro fez, mas dos julgamentos que eu fiz aquilo que ele deveria ou não ter feito. Porque não cumpriu com minhas expectativas. E de novo, eu insisto nesse tema, não quer dizer que o que ele fez não tenha sido grave ou te machucado, tá? Mas sempre tem relação com as expectativas ou com algo que a gente não esperava que aquela pessoa fosse fazer. E aí é onde eu consigo, aí é onde eu tenho um controle, onde eu tenho um poder de atuar, que é sobre as expectativas e as imagens que eu sustento em relação aos outros. Porque a pessoa vai continuar fazendo o que ela faz aí na vida, aí fora. Tá? Onde eu posso mudar é na relação com essas imagens que eu tenho. É aceitar que a pessoa é como é. Ela não vai mudar porque eu estou ressentido ou porque eu estou com raiva. Só se for importante para aquela pessoa, claro. Tá bom? Estamos indo bem aí? Estão me acompanhando? Qualquer coisa vai mandar uma perguntinha. Hoje eu espero ter um espaço, né, para quem quiser perguntar ou comentar. Então não é muito diferente do que a gente tem feito, tá? A gente sempre
O convite é sempre que você primeiro volte a sua atenção à sua respiração, ao seu corpo, às emoções. Obrigado, Gal. Porque essas práticas, gente, tudo que a gente está fazendo parece parece assim, muito simples às vezes, mas é no simples que está o poder disso. E essas práticas que a gente tem feito, se você realmente se compromete a fazer, você vai ver que elas não são assim. Elas exigem coragem, muitas vezes. Você ter autocompaixão é um ato de coragem. Tá? Posso chamar do ciclo de dar e receber? Não estou muito claro se eu entendi sua pergunta. Você pode... Pode, mas não estou claro se eu entendi o que você quis me perguntar. Se você puder elaborar, especificar um pouquinho mais. Tá bom? Desculpa, não sei se eu não... Mas pode, se for o que eu estou pensando, que você está perguntando. Tudo tem a ver com o ciclo de dar e receber, né? Na verdade. Então essas práticas exigem coragem, tá? Pois não porque não se trata de negar o sofrimento, né? Ou as ações prejudiciais que nós realizamos, mas de estar presentes com elas. Estar presente na minha dor, no meu sofrimento, acolher isso é um ato de coragem. Reconhecer a humanidade em mim e no outro é um ato de coragem. Então se reconheça nesse momento por estar fazendo esse processo comigo, porque é um ato de coragem, né? Confiar nesse processo que eu estou oferecendo para vocês é um ato de coragem, né? E aí eu tenho que agradecer a confiança. Então nós não somos iguais, tá? É bom, a gente precisa lembrar que a gente não é quem nós somos e a situação ou os sentimentos que nós temos não são o que nós somos realmente. O que nós somos é maior do que tudo isso. E eu sempre falo nisso. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prática? Sim. Sendo direto e simples é isso. Perdoo e sigo. Só que é o seguinte. Como eu vou... É isso, eu libero, né? Pronto, vai, segue seu caminho, eu sigo o meu, tá tudo bem. Tá tudo bem assim. Eu acho que agora eu entendi. Eu fecho o ciclo de dar e receber. Esse ciclo, né? Olha, o que eu tinha que dar aqui eu já entreguei, o que você tinha para me dar você já fecha esse ciclo, perdoa, siga em frente, né? Deus te abençoe, fique em paz, né? Desejo o melhor para você, que você tome consciência sobre os seus atos, né? Mas eu preciso seguir naquilo que faz sentido para mim, né? Do meu autocuidado, do meu autoamor. Hoje eu tenho isso, gente, é um processo, mas a gente precisa ter muito claro em que tipo de situação, com que tipo de pessoa a gente quer se envolver, né? Ou o que a gente está disposto a permitir na nossa vida. E a gente tem o direito de botar esses limites, tá? Você tem todo o direito. Legal, que bom então. Tá bom? Vamos para a nossa prática e depois a gente tira uma conclusãozinha, que o tempo passa, né? Então, é mais ou menos parecido com as outras práticas, você não precisa ter receio, mas se você sente que por algum motivo não é momento para você, tá bem também. Basta você ficar aí com a sua
presente com a sua respiração, tá? Como eu disse, o perdão não é obrigatório, você não tem que se obrigar a isso. O convite é que você se abra para essa possibilidade, no seu ritmo. Então vai se sentando confortavelmente aí onde você está, né? Se ajeita aí na cadeira se você precisa. Toma uma respiração profunda. Solta o ar. Entre em contato com o ritmo da sua respiração agora. Entre em contato com o seu corpo. Esse corpo que já suportou tantas dores, tantos sofrimentos. Tantas emoções, às vezes emoções difíceis, mas que também carrega aí um coração. Então entre em contato com o seu coração agora. Tenta sentir como ele pulsa através do seu corpo inteiro. Apenas esteja presente com a pulsação do seu coração no seu corpo. Às vezes você pode experimentar essa pulsação no pescoço, no pulso, às vezes no dedo. E a partir do seu coração, permita ou imagine que um campo de proteção se expande ao seu redor agora. Você pode imaginar isso numa forma de uma luz branca e pura, ou uma luz de uma cor que represente amorosidade ou perdão para você, talvez violeta ou azul. Visualize como essa luz te rodeia, te protege, te guia, e que esse campo de proteção não permite que nada que não seja para o seu bem chegue até você ou entre em você. E a partir desse campo, permita que talvez alguma situação ou pode ser do passado ou presente. Algo que você talvez esteja carregando há um tempo, ou que esteja acontecendo agora, que esteja te machucando. Talvez um relacionamento que ainda você tem pendências, que você precisa resolver. Talvez uma situação de trabalho, que aconteceu algo que você não esperava. Uma perda. Talvez algo que você fez e que te machucou o outro. Não precisa ser algo que você precise lidar nesse momento da sua vida, para você poder seguir em frente, encontrar novos caminhos. Traga essa situação presente.
Se você se envolver demais emocionalmente nesse momento, lembra de observar a situação como se você estivesse de fora. Ou traga a sua atenção para a sua respiração. Qual é essa situação? O que você fez? O que você está fazendo? Como é sua postura corporal? O que você está dizendo? Como são suas palavras? Quais são as emoções que suas palavras estão carregando? Talvez raiva, tristeza, ressentimento. Talvez um choro, uma tristeza. Quem é a pessoa que está com você ou qual é a situação? O que ela diz que te machuca ou o que ela faz? O que aconteceu? Apenas reconheça essa situação. E agora, observando essa situação, perceba quais são os julgamentos que estão presentes aí, que você está fazendo. Apenas observe o que surge. O que é aquilo que você não consegue aceitar nessa situação ou que você julga que não deveria ter acontecido? Qual foi a expectativa que se rompeu? A imagem que se quebrou? O sonho que se destruiu? Ou se perdeu? O que aconteceu que você, por algum motivo, escolheu fechar seu coração para essa pessoa, para essa situação ou para você mesmo? Qual é o julgamento? Talvez esse processo catalise memórias de uma situação difícil ou de uma pessoa com que você está enfrentando dificuldade. Mantenha o foco na prática, no seu coração. Não precisa afastar esses sentimentos ou pensamentos. Não se perca em culpas, nem autocensura. Não se culpe se você não consegue se focar na situação. Apenas comece agora a enviar seu perdão para qualquer coisa que vá surgindo. Não precisa sentir o perdão. Apenas começar a colocar uma intenção. E se você quiser, você pode levar suas mãos ao seu coração fisicamente agora, enquanto você começa a pedir entendimento sobre as coisas que você não conseguiu entender. Por que aquilo aconteceu ou está acontecendo. Peça clareza ao seu coração. E mesmo que você não saiba como ou se é capaz, comece a repetir internamente a partir das mãos, com as mãos do seu coração, com essa pessoa na sua frente, comece a repetir. Eu te perdoo pelo que você me fez. Eu talvez não entenda ainda por que você fez, mas eu quero te liberar. Eu te perdoo. Você me machucou, eu sofri, eu estou sofrendo. Não sei se vou conseguir entender por que você fez,
mas eu te perdoo. Eu te libero. E, voltando para si, diga para si mesmo agora: eu me perdoo. Eu me perdoo porque me permiti estar numa situação onde eu me machuquei. Eu me perdoo porque talvez eu não saiba como cuidar de mim mesmo ainda. Eu me perdoo porque fiz coisas contra mim mesmo. Me perdoo por me sentir culpado, culpada, ressentida ou ressentido. Me perdoo pela raiva. E você apenas precisa repetir isso internamente. Não tem que sentir nada, não tem que resolver nada, não tem que fazer nada. E agora tome consciência, a partir do seu coração, que você precisa encontrar um outro nível de perdão. E pode dizer para si mesma: eu me perdoo pelos julgamentos que eu fiz contra mim mesma, contra mim mesmo, contra você, contra a situação. Me perdoo por ter criado expectativas e imagens que não eram verdadeiras. Me perdoo por ter me enganado às vezes. Me perdoo por não ter conseguido manter minha palavra muitas vezes. Me perdoo por ter estado em situações porque eu me sentia carente ou sozinho, ou ainda não tinha consciência do meu próprio amor, da minha própria bondade, ou consciência daquilo que eu realmente quero para mim. E imagina agora que a partir do seu coração uma luz, essa luz desse campo que você criou, começa a irradiar e percorrer todo o seu corpo, todas as partes do seu corpo, e ela começa a ir em todas as suas células, como se estivesse limpando todas essas emoções difíceis, ressentimentos, dores, culpas, raivas, tristeza, como se seu coração começasse a tomar conta de todas essas partes do seu corpo, de todas essas emoções, e começasse a acolher tudo isso dentro de você. Veja como isso vai percorrendo pelo seu corpo, pelo seu sangue, e começa a dissolver e a transmutar todas essas emoções e ressentimentos, e começa a transformar numa luz branca e pura que começa a sair do seu corpo, e começa a ser liberada, e começa a ir embora. Como se a própria natureza começasse a acolher isso e levar com ela, como se estivesse agora indo para um rio, e esse rio começa a carregar todas essas emoções embora. Todas. Você pode ver agora todas essas emoções e sentimentos indo em direção a esse rio, e a própria natureza começa a levar nesse rio todas essas questões, essas situações, esses sentimentos. E algo dentro de você percebe que esse rio, essa natureza, sabe o que fazer com isso, sabe para onde levar essas coisas. E faça esse processo até que você sinta que colocou todos esses sentimentos, essas situações nesse rio, e ele vai levando embora. E você vai fazendo isso, até que não tenha mais nada aí.
E aí você agora então toma uma respiração profunda, solta o ar. Faça-se consciente do seu corpo, aí onde você estiver. Lembre-se que não importa o que tenha acontecido, talvez seja momento de aprender, incorporar esse aprendizado, aprender a se cuidar, a se amar, a se proteger. E tomar as ações necessárias para que você possa avançar na sua vida agora. Então, se você ainda não fez isso, com muita suavidade abra seus olhos. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo de volta. Se você tem aí o seu diário ou seu caderno ou uma folha de papel e quiser anotar qualquer coisa que tenha surgido durante o processo, para que você tenha isso com você, talvez uma decisão que você tomou, uma escolha, talvez apenas percebeu que precisa dedicar mais tempo a esse processo. Faça isso. Enquanto isso eu vou finalizando. Eu acabei me conectando aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido se conectar durante o processo. Acabamos passando já do horário, mas não tem problema, né? Que bom que você está presente aí. E eu quero trazer presente a consciência de que, às vezes, aceitar a realidade e as coisas como elas são, talvez seja o nosso grande desafio de amor. Tá? Quando nossas velhas histórias, nossos sonhos são destruídos, nosso primeiro instinto é resistir, né? Negar, agarrar-se ao modo como as coisas eram. E aí nosso desafio é como eu encontro o amor, ou como eu coloco meu amor nisso, completo essas situações e sigo em frente. Porque a partir da força do seu coração eu tenho certeza que você consegue criar aquilo que você mais deseja na sua vida. Viver as experiências que estão de acordo com aquilo que você quer. Mas a gente precisa deixar as coisas que não foram para trás, para poder criar as coisas como elas podem ser agora. Né? E lembre-se que o perdão ele não é uma coisa só. A gente precisa entender que cada situação, cada momento exige um movimento de perdão diferente. Não é uma coisa, uma técnica só, uma forma só. Então, o que é que você, como você precisa, que tipo de perdão você precisa agora na sua vida, tá? E você vai encontrar a sua própria forma. Você pode utilizar esse exercício, esse processo diversas vezes, mas cada pessoa, cada situação vai exigir um processo diferente. Então lembre-se de ser cuidadoso, carinhosa com você, né? E eu não vou me estender muito mais agora, mas o que eu vou fazer, porque eu tinha mais umas questões que eu queria dar para você. Então eu vou liberar no grupo do Telegram, que se você não se inscreveu ainda, tá no link da bio. Se você tiver qualquer dificuldade, você entra em contato comigo pelo direct, que eu te apoio nisso aí.
porque eu quero entregar para você hoje um PDF que tem um processo de escritura onde você vai poder se aprofundar tanto no que a gente fez nesses últimos 2 dias, ontem e hoje, num processo onde eu quero que você localize e trabalhe alguma crença, algum paradigma que você não está conseguindo se liberar dele. E aí você vai praticar, continuar fazendo uma prática de perdão em relação a isso. Diferente dessa que eu fiz com você agora, mas é um outro processo, é uma outra forma de abordar o perdão. Talvez num nível mais mental, né? Esse que eu fiz com você veio muito do nível do coração, mas às vezes, o perdão, às vezes a gente precisa trabalhar às vezes no nível mental, intelectual, de compreender o processo dessa forma, né? Mas ele só se completa quando a gente traz para o nível também das emoções e do coração, e aí esse ciclo se completa, que é quando acontece mesmo, tá? Que o verdadeiro perdão, na verdade, isso eu também já escutei um grande professor, um mestre dizer, é quando você consegue olhar para essa pessoa novamente e simplesmente sentir o amor, né? E eu estou falando aquele amor dessa humanidade compartilhada. Quando você já não tem mais aquela raiva. Então, se você ainda tem trabalho para fazer. Tudo no seu tempo, né, Marta? É isso aí. Muito bem. Que bom. Tá? E aí lá eu vou dar 5 passos para esse processo de uma forma mais descritiva, mais fundamentada, né? Algumas pessoas pediram para fundamentar algumas coisas. Se você precisa dessas fundamentações para o seu intelecto ficar mais calmo, tem muito material, tá? Que sustenta tudo isso que eu estou passando para vocês. E eu quero terminar lembrando um filme que é rapidinho, gente. Eu sei que talvez vocês já precisem ir, mas que me tocou muito. Tem uma cena de um filme chamado Gênio Indomável. Não sei se vocês já viram. Se não viram, vejam esse filme, que ele é fantástico, com Robin Williams, né? E o rapaz, eu não lembro o nome do outro. Gênio Indomável. Tem uma cena muito marcante que ele estava buscando, né? Ele está fazendo um processo terapêutico com o... E tem uma cena onde o Robin Williams se dirige a, acho que é Matt Damon, né? O nome dele. Que ele começa simplesmente, quando ele percebe qual é a estrutura que aquela pessoa está carregando, a estrutura emocional, ele começa simplesmente a dizer para ele, para o gênio indomável no caso, você não é culpado, você não tem culpa disso. E a única coisa que ele vai falando, você não tem culpa. Você não tem culpa. E isso começa a gerar um processo, uma avalanche naquele momento, naquela pessoa, onde ele simplesmente desmorona, né? Porque passou a vida inteira lutando contra um sentimento de culpa, e era por isso, e ali estava a raiz de todas as obsessões e compulsões daquela pessoa. E quando ele conseguiu enxergar que ele não tinha culpa, ele conseguiu se libertar. Então eu quero terminar dizendo isso para você. Não é culpa sua. Você não tem culpa. As coisas aconteceram por motivos às vezes que a gente não compreende. Mas não é culpa sua. Mas talvez seja sua responsabilidade cuidar disso. E tomar as ações que você precisa para se cuidar, se proteger e viver a vida que você merece. Então fica aí o meu beijo, meu abraço, minha gratidão por vocês estarem me acompanhando. Amanhã vou convidá-las a fazer a meditação da atenção ao movimento. Vamos começar a entrar em outra energia do programa. E vamos ver como a importância de quando a gente atravessa esses processos, a importância de a gente se aterrissar no nosso corpo. O nosso corpo é aquilo que nos enraiza na Terra e que traz a força para a gente realizar o que precisa. Então amanhã, eu estou pensando se eu faço algo ou não, mas de surpresa, vamos ver se eu consigo, se eu posso, mas eu vou fazer num ambiente diferente. Então você pode vir com roupa confortável, nós vamos fazer uma meditação do movimento, com movimento, tá bom? Que é uma parte importante do programa.
Vamos ver se a gente faz ela. Você pode fazer na sua casa mesmo, não tem problema, tá? São movimentos no mesmo lugar, não tem nada assim de... Mas para vocês se preparando, tá bom? Um beijo, gente, tá? Até amanhã. Hoje eu mando um material para você que está no grupo. Se qualquer coisa, você entra em contato comigo. Muito bom estar com vocês. Tá? Tchauzinho, gente. Beijão. Um lindo dia para todos, né? Como foi dito no início, né, Diz?